Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Conselho Estratégico Nacional do PSD, através destas sessões do webinar, devido ao confinamento e à pandemia em que estamos todos a viver. Hoje vamos ter um quadro, um painel de oradores interessantíssimo, com uma temática absolutamente pertinente e atual, e é uma realização conjunta das secções da Justiça, da qual eu faço parte, e à qual agradeço já ao Coordenador Nacional, ao professor Dr. Manuel Teixeira, todo o cuidado na organização, e também ao Dr. António Tavares, que irá falar a seguir, também Coordenador Nacional da Segurança e Proteção Civil, sendo que é uma temática conjunta que vamos tratar hoje, precisamente por causa das declarações de estado de emergência, saber se o atual quadro legal e operacional do estado de emergência se é suficiente, se impõe um reforço de medidas. Todos nós assistimos e vimos ao que estava a acontecer até com o recurso de medidas, como por exemplo o habeas corpus dos tribunais, em que se entendeu que a Direção-Geral de Saúde não tinha poderes para decretar determinadas medidas. Tudo isto causou perplexidade no atual quadro, com a nossa Constituição, com a Lei 44 de 86, a lei que regula o estado de sítio e o estado de emergência, e a todas estas questões, designadamente sobre se justifica uma revisão do quadro legal, do quadro constitucional, para que a compressão ou não dos direitos fundamentais, dos direitos, liberdades e garantias possa ser efetuada em prol de um bem, de um interesse preponderante maior, que será o interesse coletivo, a saúde pública, o interesse público, saber se poderá ter interesse também e se é necessário fazer uma lei quadro de valor reforçado, e muitas outras. Os nossos oradores irão responder, sendo que para nós é muito importante o dia que hoje se assinala, o dia 10 de dezembro, em que se assinala o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já não dos direitos do homem. Esta é mais uma conquista, mas sim em termos de igualdade de género, mas sim dos direitos humanos, 10 de dezembro de 1948, e também o Dia Nacional dos Direitos Fundamentais, através de uma resolução da nossa Assembleia da República, que também declarou que este era um dia nacional dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais e direitos, liberdades e garantias, tudo isso são temáticas que nos são tão caras, e tudo isso nós hoje vamos aqui falar e vamos conversar, e apelamos também à participação de quem nos está a ver. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. António Tavares, Coordenador Nacional do CEN, da Secção da Segurança e Proteção Civil. Muito obrigado, doutora Mónica Quintela. Aproveito para cumprimentar todos os participantes e que são também nossos convidados para ser oradores neste nosso webinar, e dizer, obviamente, na sequência daquilo que a doutora Mónica Quintela já disse, que é uma ação conjunta de duas áreas do Conselho Estratégico Nacional do PSD, a da Justiça e a da Segurança Interna e Proteção Civil, e a matéria não pode ser, do meu ponto de vista, mais apelativa do que falar deste quadro legal e deste quadro operacional do estado de emergência. Temos um conjunto de oradores que vão de certeza trazer aquele suco que é importante para este tipo de debates. Esta é uma reflexão que visa também interrogar-nos se as medidas e o enquadramento legal dessas mesmas medidas estão devidamente protegidas. Eu lembro que na proposta de lei que o grupo de trabalho da doutora Maria de Belém, que chegou a trabalhar numa proposta para a Lei de Bases da Saúde, havia uma base que previa exatamente as situações de emergência em saúde pública e um outro tipo de enquadramento, e portanto esta não deixa de ser uma matéria importante. E para abrir este nosso debate e dar o primeiro pontapé de saída, digamos assim, eu iria dar a palavra ao Presidente do Partido, do Social Democrata, do PSD, ao Dr. Rui Rio, que nos vai dirigir algumas palavras antes de passarmos propriamente ao nosso debate com os nossos oradores. Muito bem, então muito boa tarde a todos. Eu venho só aqui realmente cumprimentar todos e saudá-los.
tenho atrás, aqui, atrás desta parede, tenho um outro gabinete onde já estão umas pessoas à espera para reunir comigo e poder assistir depois ao webinar. Mas estarem a fazer esta realização em conjunto. É algo que o SEN ainda tem uma história relativamente curta e, portanto, também não me recordo, é capaz de ter havido alguma experiência parecida para trás, mas não me recordo de ter havido. Para mim, acho que é a primeira vez que duas secções fazem uma organização conjunta, o que faz todo sentido e é aquilo justamente que se pretende que aconteça. Por outro lado, em tempos de pandemia, a ação e o desenvolvimento do SEN fica muito dificultado, ou seja, o Conselho Estratégico Nacional, enquanto um gabinete de estudos pode funcionar à vontade com a pandemia, mas o SEN, para lá do gabinete de estudos, enquanto, digamos assim, espaço alargadíssimo do PSD para debate dos mais diversos temas, secção a secção, está naturalmente muito dificultado pela pandemia. Faz o que se pode, isto que estamos a fazer agora é uma das formas também de tentar contrariar esta situação, mas eu tenho esperança que, passando a pandemia, o SEN se possa massificar, digamos assim, à escala distrital para que nós possamos ter os melhores quadros em cada espaço do país, em cada zona do país, a colaborar. Relativamente a esta matéria em concreto, não sei se recordam, eu aqui agora nós estamos em dezembro, há um ano, pouco mais de um ano, há mais de um ano até, comprometi-me a apresentar um projeto de revisão constitucional. A pandemia alterou tudo isso e, portanto, eu não apresentei ao PST, não apresentou nada, nem tratou sequer de formular esse projeto, vai começar a fazê-lo em breve e, portanto, esta experiência que agora estamos a ter já nos ditará se, ao nível da Constituição da República Portuguesa, será necessário ou não algum ajustamento ou se ele é apenas necessário ao nível da lei. O que eu sei, aliás, ainda no outro dia o Primeiro-Ministro também me disse que, efetivamente, o país não pode deixar de aproveitar esta experiência que está a viver para ajustar justamente o seu quadro legal. Repito, não sou especialista na matéria, se temos de mexer na Constituição ou não sei. Aliás, eu lembro-me quando isto diversas vezes, uma vez num debate na Faculdade de Direito de Lisboa, como eu e o Dr. Jaime Gama, depois o professor Jorge Miranda perguntou o que eu estava a dizer. E eu disse, o senhor professor é que sabe se eu quero mexer na Constituição ou não. Eu sei o que quero. E agora o senhor professor dirá se é necessário mexer na Constituição ou não para efeitos do que se pretende. E aqui eu digo exatamente a mesma coisa, e, portanto, o debate em torno desta matéria é útil para que nós possamos dar esse contributo ao país. Por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, uma situação evidente, quando o Partido Comunista Português, ao abrigo da lei, daquela lei 4486, penso eu, diz assim, bom, o Partido Comunista e o Governo, os órgãos estatutários dos partidos não podem ser proibidos de reunir. Vai daí, o Partido Comunista diz, e dizem mais ou menos as pessoas do modo geral, o Partido Comunista ou outro qualquer pode reunir o seu Congresso. Bom, eu penso que isso é complicar o que eu entendo que está claro, por exemplo, no espírito da lei. Imaginemos que agora nós íamos fazer a lei de novo ou íamos mexer nesta lei como quiséssemos. Algum de nós tinha coragem para dizer, mesmo num cenário de pandemia, tinha coragem para dizer que os órgãos estatutários dos partidos estavam proibidos de reunir? Ninguém tinha coragem para fazer uma coisa dessas. Quer dizer, o governo agora ficava com um quadro legal e dizia assim, e agora, imaginemos que nós éramos o governo, e eu dizia, no PS ninguém reúne, estão proibidos de reunir, nem no PC, nem no CDS. Isto é absolutamente impossível. E é isto que a lei pretende salvaguardar. Ou seja, que a posição continuada dos partidos políticos, não é, possa continuar, não é? Passo o termo. Ou seja, a direção nacional e esses órgãos, eventualmente até de caráter distrital, têm de continuar a reunir. Agora, interpassar isso para um congresso que reúne de 4 em 4 anos e mete, se for o caso do PSD, mais de 1000 pessoas numa sala,
Não faz sentido nenhum, no caso do PSD, o Congresso reúne 2 em 2 anos, no PC é de 4 em 4 anos. É evidente que pode adiar por 1 mês ou 2 ou 3 ou 4, o que não pode adiar por 1 mês ou 2 ou 3 ou 4 é a sua atividade política do dia a dia. Portanto, questões como esta até esta ainda vou, as outras serão mais técnicas, mas é evidente que carece de um aperfeiçoamento na lei, porque ninguém, no seu perfeito juízo, dirá que os órgãos dos partidos não podem reunir. Mas também, no seu perfeito juízo, dirá que em cenário de pandemia é um disparate juntar 1000 pessoas todas ao mesmo tempo, ou no caso do PC, acho que foram 600 pessoas. Por outro lado, a percepção que eu tenho é que a legislação está num quadro do tudo ou nada e, se calhar, nós deveríamos ter legalmente diferentes cenários, ou seja, algum gradualismo para que a Assembleia não passe ao Governo pura e simplesmente um cheque em branco que dá para tudo e mais alguma coisa. Sendo também verdade que, já que vamos pegar, fazemos bem, mas também não é um problema premente. Porquê? Porque, apesar de tudo, isto funcionou direito, ou seja, o Governo não procurou abusar, direi até que em muitas circunstâncias ao contrário, teve medo e foi no princípio, e foi preciso empurrá-lo para o estado de emergência porque eles nem isso queriam, portanto não é um problema todo também, mas já que temos esta experiência e vamos pegar, vamos fazer, eu penso que seria de consagrar estádios diferentes até chegarmos ao estado máximo como aquele que temos. Até à data, apesar disso, o PSD, como sabem, do ponto de vista político, optou por votar sempre. Faço notar aqui um aspecto, e isso é por decisão do partido, e minha em particular, que bastava ao PSD abster-se dos decretos presidenciais do Estado para ele passar na mesa. Eu não se abster. O PSD votou a favor, que é uma coisa que acontece raramente. Porquê? Porque eu acho que é muito simples, como outros partidos têm estado a fazer, absterem-se, que é para deixar passar, mas poderem dizer a qualquer momento que não estão completamente, com o descontentamento que sempre aparece. Porque se fechar uma, ou se fechar às 2 da tarde, ou se fechar à noite, ou sábado de tarde, e portanto isto gera sempre descontentamento e portanto fazem sempre algum afastamento. Eu acho que a posição mais honesta é outra posição. Eu sei que tudo que pudessem decidir traz sempre algum descontentamento. Fôssemos nós a estar lá ou outros quaisquer. E portanto, assim sendo, eu acho que a posição mais clara é dizer do estado de emergência, eu estou a favor que o Governo tenha os instrumentos necessários, não me escondo. Posso é depois discordar daquilo que possam ser algumas atitudes do Governo, ou seja, não cavalgamos esse descontentamento. E fizemos mais em abril, em março e em abril e em maio, em parte, nem sequer criticámos o Governo, porque eu acho, para lá de colaborar, não criticamos aquilo que eles pudessem estar a fazer mal. Como eu tenho dito muitas vezes, porque eu só posso criticar, ou só devo criticar, perante a minha consciência só posso, perante a realidade das coisas só devo criticar, quando tenho consciência que é mal e que eu faço. Se eu não tenho consciência, e portanto consciência, que se eu estivesse no lugar deles em março e em abril, podia fazer melhor ou podia fazer pior, era uma lotaria porque nenhum de nós dominava a situação. E portanto nessa altura nem sequer critico. Obviamente começa a haver algum know-how acumulado e aí é até dever criticar quando não estamos de acordo, porque aí com o know-how acumulado já estamos a ajudar a fazer melhor. Quando nem sequer know-how há, a minha crítica ajuda a quê? Não há conhecimento para fazer melhor, é uma lotaria, portanto não ajuda a nada, só cria confusão. E eu recordo aqui uma situação, pois a comunicação social faz como entende, como sabem, isto passou despercebido e até o PSD acabou por ser penalizado nisso, mas eu lembro-me que ainda em março ou no princípio de abril, há uma tarde, e a doutora Mónica recorda-se disso provavelmente, há uma tarde em que só ali, em 2, 3 horas, os partidos apresentaram 100 propostas, 100, e foram todas votadas no espaço de horas, para combater a pandemia. E, portanto, nós votamos propostas. Eu voto contra tudo. Imaginem que é dessas 100 terem aprovado 50 ou 60, não era uma pandemia, ficámos com um pandemónio, justamente para... Não havia possibilidade nenhuma de alguma organização, de uma coisa, uma irresponsabilidade completa. Portanto, uma coisa foi toda esta vivência, no princípio, em que nós todos não tínhamos conhecimento,
outra é agora quando já temos algum conhecimento, inclusive para mudar o quadro legal. E, portanto, este início de reflexão que hoje se vai fazer, é ainda um início, não é? Acho que é importante para que o PSD possa apresentar na Assembleia, da alteração da legislação propriamente dita, uma proposta que possa servir o país e que possamos ser úteis depois da aprendizagem que fizemos com isto tudo. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e aos coordenadores do SEN, de uma secção e de outra, o meu agradecimento por estarem a fazer esta conferência. Agora tem um nome mais pomposo, que é um webinar, uma coisa mais moderna, mas na prática é uma conferência. Muito obrigado. Muito obrigado nós. E penso que agora que competia a Mónica. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Rui Rio. É sempre um gosto ouvi-lo e dou agora a palavra ao nosso orador, que dispensa apresentações, o Dr. Paulo Rangel, advogado, eu digo sempre advogado em primeiro lugar, porque enquanto defensor dos direitos advogados, dos direitos, liberdades e garantias, eurodeputado, professor da Universidade Católica, com ampla obra em direito público, designadamente em direito administrativo, ambiente, enfim, dispensa apresentações para nos falar sobre toda esta temática que é tão pertinente, é atual e que com certeza que irá depois suscitar também questões para um debate vivo e alargado no final da conferência dos nossos oradores. Tem a palavra o Sr. Dr. Paulo Rangel. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, queria saudar a doutora Mónica Quintela e agradecer-lhe esta coordenação deste seminário, que acho que é um seminário muito relevante. E depois, naturalmente, agradecer o convite, quer ao Dr. Manuel Teixeira, quer ao António Tavares, enfim, que conheço há muitos anos e, portanto, enfim, julgo que foi por simpatia que me convidaram. Eu devo dizer, no entanto, vou direto ao assunto, cumprimentando todos os presentes aqui, incluindo uma antiga aluna minha, por sinal, e hoje minha professora e mestra, que é a Catarina Santos Botelho, e dizer aqui ao Dr. Ricardo Mexia que eu adoro ouvir na televisão, pronto. E, portanto, acho que tem uma intervenção cívica fantástica, mas enfim, feitos estes cumprimentos, eu o Dr. José Moura não conheço, mas vou passar a conhecê-lo a partir de hoje, e agora, feitos estes cumprimentos, eu vou procurar ser telegráfico, mas eu já escrevi sobre isto há muito tempo, até nos jornais, e aliás o meu primeiro trabalho de faculdade foi um trabalho de 60 páginas, hoje seria uma tese de doutoramento, sobre o estado de exceção, e que tinha como mote uma palavra, uma frase do Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que diz as exceções são o ludíbrio dos grandes pensadores, tanto no especulativo como no experimental. Quer dizer, são de facto o engano. As exceções, no fundo, são o engano, porque as pessoas têm as suas cabeças, os seus comportamentos orientados para a normalidade. Bom, mas enfim, depois disso, refleti muito sobre isso. Aliás, esse trabalho foi feito precisamente quando saiu a lei de 86, foi em 1986 que ele foi feito, foi 87, portanto, mas foi em 86, aliás foi sob a administração do antigo Ministro da Defesa, sob a orientação do antigo Ministro da Defesa, o Dr. Azevedo Lopes, que era meu professor de Direito Constitucional à época, e o que eu aqui queria dizer, porque aí não tinha ainda isso, aí já tinha uma certa simpatia pelo regime espanhol, que era um regime mais degradé do que o nosso, ou seja, em que o estado da exceção, o estado de necessidade constitucional, ou seja, a criação de uma situação de exceção, em que alguns direitos podem ser suspensos, ou até podem ser eventualmente, eu diria, abolidos ou extintos temporariamente, enfim, parcialmente, nunca totalmente, enfim, todos estes conceitos, eles já tinham o estado de alarme, que era uma coisa muito mais flexível que o nosso estado de emergência. Mas qual é o problema que eu encontrei? Curiosamente, quando se deu a crise financeira de 2008 e 2009, eu escrevi logo sobre o assunto e depois, enfim, a intervenção da Troika veio demonstrar que isso era, do meu ponto de vista, pertinente. Tornou-se logo muito claro o seguinte:
o que é que acontece na Constituição Portuguesa? É que a Constituição Portuguesa, como aliás outras antigas, vive com categorias totais. Quer dizer, o estado de sítio e o estado de emergência são categorias totais. São categorias globais, quer dizer, elas prevêem uma espécie de falência geral do sistema e só estão, e na verdade estão pensadas não para uma série de riscos que justificam medidas excepcionais, eles estão pensadas só para coisas muito clássicas. E quais são as coisas clássicas? É o golpe de Estado, é a situação de guerra, embora aí possa ser o estado de guerra, se possa somar a este, não é? Mas é o golpe de Estado, é a situação de guerra e depois são as grandes catástrofes naturais, terremotos, erupções vulcânicas e este tipo de calamidades. Em rigor é só isto que estava por trás da mente do legislador constituinte. Quer dizer, ele não estava a ver mais nada, não estava a ver outro tipo de aflições da vida normal que nos levassem a ter de suspender direitos ou a ter de ter medidas de caráter realmente excepcional que põem em causa o normal dever da Constituição. Bom, e portanto, o que é que para mim é especialmente, digamos, inadequado aos tempos que vivemos? É a falta de flexibilidade, que aliás até é contrária ao princípio da proporcionalidade. Em rigor, o princípio da proporcionalidade está lá e, portanto, ele é uma espécie de grande porta ou janela através da qual se adequa tudo às circunstâncias presentes. Mas que riscos é que nós temos hoje? E eu escrevia isso na altura. O risco, em primeiro lugar, de uma contaminação biológica, seja por um problema de uma epidemia, eu não lhe chamava pandemia, chamava-lhe epidemia, seja até por uma ação, digamos, quase de terrorismo biológico, que também pode ocorrer, não é? Aliás, sabemos que há teorias da conspiração que dizem que o vírus foi criado de propósito pela China e tal, e como a China se está até, enfim, a sair relativamente bem, aparentemente, da gestão, parece que até a teoria conspirativa tem algum encaixe, porque os Estados com grande capacidade e com grandes sistemas de saúde não estão a lidar com a pandemia da melhor maneira, e um Estado que, apesar de tudo, é com certeza um Estado poderosíssimo e que tem um instrumento ao seu serviço que é a ditadura, que é muito, digamos, que facilita muito esse controle total da vida coletiva, a adoção de medidas drásticas, mas a verdade é que não é assim também um Estado que, até em termos de saúde, possa comparar com o mundo ocidental, por exemplo. Ou ainda não pode, e portanto suscita apreensões. Mas isto tudo era para dizer o quê? Há os riscos biológicos, há o risco informático, os ataques cibernéticos. Quer dizer, nós hoje podemos criar o caos em qualquer sociedade moderna com um ataque cibernético. Aliás, vejam que ontem houve um ataque cibernético da Agência Europeia de Medicamentos que entrou diretamente em todos os documentos confidenciais da vacina da Pfizer. Portanto, atenção que nós podemos ter até, por exemplo, no sistema de vacinação, podemos ter um ataque cibernético que alterasse por completo a nossa vida. Eu estou a pensar o que é um hospital, por exemplo, ter um ataque cibernético, pode acontecer, não é? E, portanto, isso alterar. Bom. Outro tipo de riscos são os riscos do terrorismo, não é? Os riscos típicos do terrorismo, e, portanto, que hoje, no fundo, é diferente de uma guerra, não é? Bom, é diferente de uma guerra, porque pode ser uma coisa mais localizada, pode existir, e nós sabemos que existe, porque nós sabemos, enfim, estão aqui penalistas insígnios ou pessoas que lidam bem com o direito penal. O direito penal foi sempre, o grande teste de stress do direito penal foram sempre os ataques terroristas, quer dizer, isso é claríssimo, especialmente quando há aquela onda do Baader-Meinhof, das Brigadas Vermelhas, da ETA e do IRA, e aí houve legislação excepcional, em que os direitos dos arguidos claramente estavam comprimidos quando comparados com as situações normais. E ainda hoje é assim. Eu acabei de negociar agora o sistema de informação de vistos da União Europeia e para os crimes de terrorismo a informação relevante mantém-se no sistema 25 anos para lá do cumprimento da pena, enquanto que para crimes graves é 15 anos e para os outros é 0. E, portanto, quer dizer que os crimes de terrorismo continuam a ter uma qualificação em termos de direitos dos visados, que são, de facto, que é uma qualificação muito forte. O que é que eu quero dizer com isto? Do meu ponto de vista, há um outro risco, que são os riscos financeiros. Nós tivemos claramente, no caso da Troika, isto é, no caso de uma debacle do sistema financeiro e económico,
No caso de uma bancarrota, é preciso tomar medidas de emergência. E, por exemplo, se nós tivéssemos um estado de exceção destes mais parcial e flexível, só para uma área e portanto, não comprimindo outro tipo de direitos, mas só ali, às tantas, aquelas mexidas nas pensões e nos ordenados que foram consideradas inconstitucionais não seriam inconstitucionais, porque estávamos em estado de necessidade financeira. E isto também o escrevi na altura, talvez fosse algo a ponderar, porque evidentemente é totalmente diferente. Vivemos num tempo de normalidade ou vivemos num tempo de bancarrota em que não se pode considerar que descer as pessoas 5% nos seus vencimentos seja uma coisa, que pode ser uma coisa com um enorme impacto no sentido da recuperação e, no entanto, não ser um sacrifício insuportável. E, portanto, que levasse à ideia de uma inconstitucionalidade. E, portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que nós deveríamos evoluir do ponto de vista do regime constitucional para um regime que não pensa apenas naqueles golpes de Estado da Nicarágua e das Honduras. Que, aliás, eu devo dizer que a regulação constitucional é patética, do meu ponto de vista, porque quando diz, por exemplo, que tem que se respeitar as competências dos órgãos de soberania, bem, se o governo quiser fazer um golpe de Estado, o estado de sítio tem de ser decretado justamente para que o governo não perca competências. Portanto, sinceramente, até sob esse ponto de vista, isto é um excerto que foi feito depois mais tarde, porque as pessoas tinham muito medo de uma coisa que eu acho que deve ser preservada e deve ser aumentada, que é o papel do Presidente da República. Eu acho que é fundamental que o Presidente da República intervenha nesta matéria. E o que acontece é que ele é que deveria ser até, de alguma maneira, o coordenador da próprio plano de ação, e não o governo. Mas, enfim, isto é uma leitura já de outro tipo, que tem a ver também com o nosso sistema semipresidencial, mas é evidente que é fundamental ter uma interferência fora do governo, porque os governos são quem tem a capacidade de abusar dos poderes com maior facilidade e, portanto, tem que haver aqui esta ponderação. Mas com isto eu julgo que já fiz provocações a mais, ou alguma provocação, e no fundo eu resumiria isto da seguinte maneira. Eu acho que a melhor forma de nós protegermos os direitos é termos aquilo que eu chamaria, vou chamar aqui, só para tornar isto mais pedagógico, especialmente para quem não é jurista, que é dizer o seguinte: estados de exceção, digamos assim, parciais, parcelares, quase que materiais, isto é, por domínios, por matérias, e no fundo adequar, numa lógica de proporcionalidade, as medidas a tomar a essa questão. Na questão, já agora, da pandemia, e isto seria uma conclusão final, eu devo dizer que é incompreensível, do meu ponto de vista, e aí o PSD esteve mal, que o Parlamento não tenha aprovado uma lei durante o verão para justamente enquadrar o tipo de restrições que era preciso fazer. Estava nas suas mãos. Podia ser uma lei, era uma lei um pouco ad hoc, mas sinceramente não sei porque é que nós não nos abalançamos a isso. Penso que isso teria feito a diferença e teria dado instrumentos mais dúcteis, mais fáceis de atuação às autoridades que têm que intervir nestas matérias. Mas eu penso que também no domínio legal, aí nós podemos fazer um bem, sinceramente. No domínio constitucional eu acho que é mais difícil, mesmo esta proposta que eu faço eu acho que ela tem os seus riscos, não é ela própria isenta de alguns riscos, e portanto, no domínio legal, nós, mesmo com este quadro, podemos fazer muito mais. E nomeadamente naquela gradação dos estados de calamidade e tudo isto que andaram para aí, enfim, o governo andou sempre para aí a brincar com esses conceitos, era possível ter uma coisa muito mais clara, muito mais nítida e que não fosse puramente administrativa, quer dizer, porque há ali uma lógica puramente administrativa que eu acho que também é, apesar de tudo, negativa, tem de ser uma lógica constitucional e não, o que não significa mexer na Constituição, como eu digo. Embora eu acho que devemos mexer na Constituição. Já agora, só uma palavra, esqueci-me de saudar o Dr. Rui, embora ele já esteja lá na reunião, não esteja a ouvir, mas depois vai ouvir o webinar, portanto estou a saudá-lo, digamos, com um intervalo temporal, mas dizer uma coisa, eu acho que é bom que o PSD não tenha apresentado um projeto de revisão constitucional em estado de emergência, porque a conjuntura não é a melhor. Parece que se está a aproveitar o estado de emergência para fazer a revisão constitucional. E isso parece-me que seria uma coisa que não seria de bom tom. Portanto, foi bom ter suspendido também essa digamos, promessa e compromisso há muito assumido. E com isto já fui longe demais. E, portanto, estou aqui
para depois para o debate ou para responder a perguntas. Muito obrigado, Dr. Paulo Rangel, pela intervenção, que obviamente levanta muitas dúvidas e vai alimentar, certeza, o debate. Eu tenho uma pequenina vantagem também neste debate, porque eu era parlamentar em 86, quando esta lei foi votada, e lembro-me que a grande preocupação dela sobre o estado de emergência e o estado de sítio era para que não se repetissem situações como a do 25 de novembro e complicações como a do anterior regime. Era essa aí o grande foco. Mas agora vamos ouvir o Dr. Ricardo Mexia, que é uma personagem, ou uma personalidade, melhor dizendo, que nos entra pela porta dentro muitas vezes, enquanto Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, e que tem tido a oportunidade, ao longo desta crise, de nos dar muitas vezes momentos de tranquilidade sobre o desenvolvimento de tudo isto. Por isso, Dr. Ricardo Mexia, a palavra é sua, em nome de ambas os grupos do PST, do SEN, do PST. O meu muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar naturalmente o Dr. António Tavares e a Dra. Mónica Quintela e agradecer o convite para estar aqui nesta sessão do SEN. De facto, a questão é muito pertinente e eu espero que também possa surgir aqui um debate interessante e profícuo. Vou cumprimentar também os restantes oradores, em particular retribuir de forma recíproca as palavras muito generosas do Dr. Paulo Rangel e também, naturalmente, cumprimentar os outros oradores que se irão seguir. Eu começo em desvantagem, não é? Ou seja, estou aqui esmagado por diversos juristas de grande craveira e, portanto, enfim, apesar de já depois de Medicina ter chegado ao 3º ano na Faculdade de Direito de Lisboa, ainda há de ser uma licenciatura que hei de concluir um dia, mas não tenho nem de perto nem de longe os pergaminhos para poder entrar pela componente jurídica. Sem prejuízo disso, e fazendo essa declaração desde o início, acho que há de facto aqui matérias no âmbito da legislação ligada à saúde que me parecem muito importantes. Desde já, acho que é importante sinalizar que nós oscilamos tipicamente entre ciclos de pânico e ciclos de negligência, ou seja, quando temos, entre aspas, a casa a arder, toda a gente está muito motivada para mudar e provavelmente esse não é o momento para mudar e depois, quando a situação se resolve, tendemos a entrar no tal ciclo de negligência em que não pensamos nisso até à próxima emergência. E temos essa experiência, por exemplo, no que aconteceu em relação à pandemia de gripe aviária, em 2009, em que houve, de facto, um grande alarme social, muito semelhante ao que tivemos numa fase inicial aqui em relação à Covid, só que depois as coisas acabaram por decorrer de forma muito ligeira, muito positiva, diria, e, portanto, achou-se que até se tinha exagerado e houve um pouco aquele efeito da história do Pedro e do Lobo, não é? E que até as organizações internacionais foram acusadas de terem maximizado o problema e, portanto, ter exagerado na resposta. O que é facto é que chegámos agora, 11 anos depois, e de facto não estávamos preparados. Não estávamos nós, Portugal, não estava o mundo preparado. E tínhamos uma situação que eu acho que era importante realçar, é que o próprio Regulamento Sanitário Internacional, que disciplina uma parte importante das medidas transnacionais que se aplicam nas emergências da área da saúde, foi revisto na sequência de um problema parecido. Curiosamente, em 2003, quando houve o SARS, que teve um impacto, apesar de tudo, reduzido, gerou a necessidade e a percepção de que era preciso rever o Regulamento Sanitário Internacional e que veio a materializar depois a versão de 2005, que é a que temos agora em vigor. E, portanto, eu espero que agora haja também a percepção de que provavelmente vários instrumentos normativos, seja transnacionais, mas também do ponto de vista interno, talvez precisem de ser revistos. E seguramente que até as questões constitucionais ou da lei de bases, enfim, dos diversos níveis do enquadramento normativo, podem carecer de alguma abordagem. Eu iria centrar-me aqui em alguns aspectos que se prendem com aquilo que são as restrições ou as eventuais restrições aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, designadamente no que se colocou devido aos isolamentos e aos isolamentos profiláticos. Só para clarificar, às vezes fala-se em quarentena é o termo técnico que diz respeito aos isolamentos profiláticos, ou seja, pessoas que não estão doentes, mas que, por razões de cautela, são isoladas. E, portanto, nesta matéria, se em relação, por exemplo, a isolar doentes, existe já alguma jurisprudência que se aplica a algumas doenças transmissíveis. Nós temos muitas dificuldades em impor internamentos, mas
Por exemplo, há alguma jurisprudência relacionada com casos de tuberculose que permitiram impor limitações à circulação de doentes com tuberculose. E impor-lhes também, de alguma forma, terapêutica associada a essa doença. E, portanto, existe alguma jurisprudência nesse sentido. O cenário muda de figura quando passamos para os contactos de doentes, ou seja, pessoas que não estão doentes, mas que eventualmente poderão vir a estar. E aí, obviamente, é um grau diferente e que eu acho também terá que ser ponderado até que ponto as pessoas podem ser privadas de vários dos seus direitos, muitos deles constitucionalmente protegidos, precisamente por isso. E essa é uma reflexão que tem que ser tida. Houve, de facto, aqui uma espécie de braço de ferro entre aquilo que eram as autoridades de saúde e, portanto, tinham a faculdade de impor algumas determinações. Só clarificar que a autoridade de saúde é o poder discricionário do Estado na defesa da saúde pública e, portanto, há médicos que estão investidos desse poder e que podem impor um conjunto de restrições. Naturalmente, há várias delas que carecem de ser validadas ou carecem de ser consubstanciadas por decisões dos tribunais. E bem, e portanto, eu penso que essa situação também tem que ser acautelada. Mas naturalmente que, fruto desta circunstância e de outras que já tivemos no passado, houve de várias outras questões já conexas, por exemplo, quando tivemos os surtos de sarampo, também se levantaram, e portanto eu penso que há espaço e necessidade para rever esse ordenamento jurídico e que as coisas sejam claras e que não haja, de facto, esta situação de que as autoridades determinam uma coisa, mas depois os tribunais revertem as decisões, porque isso também mina um pouco a confiança dos cidadãos naquilo que é o funcionamento do próprio sistema. E, portanto, eu penso que, do ponto de vista normativo, há múltipla matéria que pode ser revista, clarificada, principalmente, e que, até diria, os procedimentos serem agilizados, no sentido das pessoas saberem exatamente os passos que têm que ser tomados. Há um exemplo bom, que é no âmbito da Lei de Saúde Mental. As autoridades de saúde também podem determinar um mandado de condução urgente das pessoas que possam colocar em risco a si próprio ou a terceiros, mas a determinação do internamento compulsivo é papel do tribunal, instruído naturalmente pela informação médica, mas a determinação é do tribunal. E, portanto, talvez possa haver aqui também um caminho que possa ser feito neste âmbito da doença transmissível que me parece pertinente. Depois, pegando agora mais na questão operacional, e aqui se calhar já um pouco mais à vontade e sem estar tão coartado pela minha incapacidade jurídica. Do ponto de vista operacional, também identificamos claramente falhas. Nós não tivemos verdadeiramente uma resposta operacional, uma estrutura operacional montada e que tomasse as decisões. As decisões estiveram espartilhadas por diversas organizações e às vezes até com oposição de umas contra as outras. E, portanto, esta concertação da capacidade de intervir faltou, e diria, faltou de uma forma muito objetiva. Dizer que, e disse-o, estou à vontade em relação a isso, disse-o no dia em que tivemos o primeiro caso de Covid em Portugal, dia 2 de março, que era fundamental que houvesse uma separação entre aquilo que é técnico e aquilo que é político. E provavelmente não o disse na altura, mas também entre aquilo que é técnico, político e jurídico. E, portanto, estas matérias devem ser absolutamente separadas e claras para todos. E, portanto, a cada um terá, naturalmente, as suas funções. E, nesse sentido, eu penso que há aqui também margem para criar estruturas de resposta. É certo que Portugal tem um centro de emergências em saúde pública, sediado na Direção-Geral de Saúde, mas depois, na prática, nesta pandemia, pouco foi ferramenta operacional. E provavelmente nós precisávamos mais disso. Precisávamos mais, se calhar, de uma estratégia. Diria até, se nós formos rever aquilo que foi a resposta ao ébola, e em território nacional, como bem sabemos, não tivemos nenhum caso, mas foi criada uma estrutura própria, com uma componente política, com uma componente técnica e que talvez fizesse sentido ter replicado agora. Porque o que aconteceu foi, de facto, uma resposta um pouco... surgiu-me na mente atabalhoada, mas se calhar é excessiva, uma resposta um bocadinho ad hoc a cada solicitação e que de facto não foi pensada do ponto de vista de planeamento da resposta. Tivemos desde os secretários de Estado, cada um responsável por uma região, mas depois não percebemos exatamente que poder tinham para decidir ou para implementar. Tivemos depois, na região de Lisboa e Val do Tejo, foi criada uma estrutura lateral à estrutura de resposta, também que foi só muito circunstancial, e portanto eu penso que pensar a operacionalidade da coisa era fundamental. E isso dependerá naturalmente de um planeamento importante.
e faço aqui, quase em jeito de conclusão, um apelo para que nós podemos e devemos avaliar a nossa capacidade de intervenção e de resposta. E a própria OMS reconheceu isso. Numa fase inicial, os Estados Unidos criaram uma iniciativa, o GHSA, o Global Health Security Agenda. E isso foi um mecanismo que permitia avaliar a capacidade de cada país, voluntariamente, ser avaliado em relação às suas capacidades, identificando as lacunas e potencialmente traçando o caminho para suprir essas lacunas. Ora, a OMS, constatando de facto que não fazia sentido que fosse um país a gerir ou a motivar estas avaliações, criou um mecanismo, e bem, chamado Joint External Evaluation, em que avalia, com base em 19 áreas técnicas, aquilo que é a capacidade, por um lado, de prevenir, de detectar e de responder a uma ameaça deste género. E, portanto, provavelmente, Portugal, que em 2015 foi avaliado no âmbito deste GHSA, no contexto até da resposta ao ébola, faria sentido, se calhar, agora solicitar essa avaliação. Tendencialmente, a maior parte dos países que foram avaliados foram países até de baixo rendimento, porque indexaram, os países financiadores indexaram esse financiamento a planos de resposta, a planos de ação indexados a esta avaliação externa. Nós, se calhar, não temos tanto esse incentivo, ou talvez até tenhamos. Portanto, era, se calhar, o momento de Portugal solicitar à OMS que fizesse essa avaliação externa e que os resultados nos permitissem caminhar de forma decidida na preparação da resposta daquilo que venha a ser uma futura ameaça de saúde pública, que incluirá, e estas 19 áreas técnicas incluem, entre outras, naturalmente, a componente quer operacional da resposta, mas também o ordenamento jurídico. Muito obrigado mais uma vez e fico, obviamente, disponível para trocar impressões e para responder às questões que eventualmente surjam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Ricardo Mexia, foi um gosto ouvi-lo também e dou agora a palavra à doutora Catarina Santos Botelho, professora da Escola de Direito da Universidade do Porto da Universidade Católica Portuguesa, doutorada também com muitas obras no âmbito e muitos trabalhos realizados e publicados na área dos direitos humanos, do direito constitucional, de maneira que este é definitivamente um tema que este é definitivamente um tema que com certeza dominará bem e que vai ser também para nós interessantíssimo para todos nós ouvi-la. Senhora doutora Catarina Botelho, tem a palavra. Muito obrigada, boa noite. Queria começar por agradecer o convite do professor Manuel Pinto Teixeira, agradecer muito a organização da conferência, em especial à doutora Emília Galego, cumprimentar o senhor presidente do PSD, doutor Rui Rio, cumprimentar os senhores moderadores, a doutora Mónica Quintela e o professor António Tavares, cumprimentar também os ilustres colegas de painel, o meu muito querido professor de Ciência Política, o professor Paulo Rangel, o doutor Ricardo Mexia e o engenheiro José Manuel Moura, e dizer que cumprimentar todos que estão a assistir e dizer que é um prazer estar aqui. Eu, dado o tempo que temos disponível, ia só mesmo tecer umas 5 considerações e depois deixaria outras questões para o debate. Então, uma brevíssima análise dos decretos presidenciais de emergência, não é? O primeiro decreto, de 18 de março, foi o único decreto no qual talvez pudéssemos argumentar que não existia uma genuína obrigação constitucional de decretar o estado de emergência, em termos jurídico-constitucionais. Em termos políticos, não obstante, parece-me que foi acertado o Presidente ter decretado o estado de emergência. Foi um estado de emergência profundamente preventivo. Depois transitamos para um estado de emergência reativo, e lembro 2 de abril, lembro 17 de abril, com números já bastante mais assustadores, digamos assim, e uma situação de possível colapso do Sistema Nacional de Saúde, portanto, mais evidente. Claro que depois saímos do domínio da exceção constitucional, saímos do domínio da emergência constitucional, como muito bem disse o Dr. Paulo Rangel, para o domínio da emergência administrativa, e portanto da exceção administrativa. Este saltitar sai do domínio constitucional para o domínio administrativo, depois volta, como já vamos ver, ao domínio constitucional, cria bastante confusão. Diremos também, sobretudo, o problema da desadequação da legislação existente para lidar com esta pandemia. Isto foi muito bem dito pelo professor Paulo Rangel, eu não vou estar a repetir, e concordo 100% com a ideia da pertinência e da exigência de uma lei sanitária sobre este domínio. Temos assistido a uma fuga governamental para resoluções do Conselho de Ministros, portanto, por a chamada... Portanto, até isto tem sido altamente criticado, por exemplo, a nível internacional. Há mesmo até um livro recente chamado Autocratização por Decreto, esta a tradução do inglês,
e que obviamente nós sabemos que nestes contextos de estados de emergência que são pensados para períodos limitados, estados de emergência que se prolongam durante muito tempo, há um risco, num estudo empírico realizado recentemente, de 75% de aumento do risco de erosão democrática. Portanto, é um problema pertinente. E qual é o problema de legislar por decreto? É que a resolução do Conselho de Ministros foge ao crivo presidencial, portanto o Presidente da República já não tem a possibilidade de promulgar, vetar politicamente ou veto jurídico após consulta do Tribunal Constitucional, e também escapa à apreciação parlamentar de atos legislativos do artigo 169 da Constituição, e que é obviamente muito importante. Com o agudizar do problema e depois retorno à escola, etc., tivemos novamente um aumento do número de casos, o que levou a que realmente aqui em 6 de novembro fosse decretado estado de emergência. O Sr. Presidente da República justificou este decreto qualificando de âmbito muito limitado, esta parte concordo, de efeitos largamente preventivos aqui não tanto, entanto que não se trata de uma emergência preventiva. A primeira sim foi uma emergência preventiva, aqui é novamente uma emergência reativa, mas talvez possamos qualificá-la como mais gradativa ou cirúrgica, porque vai depender do contexto de cada concelho, não é? Do número de infectados por 100 mil habitantes. Queria também dizer que a principal questão que se coloca quando falamos em todos estes temas e as questões de direitos humanos, como bem há bocadinho falava a doutora Mónica Quintela, é saber como compaginar a defesa dos direitos fundamentais da comunidade com as apertadas exigências sanitárias e de segurança que falava há pouco o doutor Ricardo Mexia. Ou seja, e como é que nós conseguimos defender sempre os direitos fundamentais sem transformar a Constituição num pacto suicida, ou seja, numa ideia de que a Constituição tem que ser defendida a todo custo, os direitos fundamentais na sua totalidade têm que ser defendidos a todo custo. Isto, obviamente, esta escrupulosa fidelidade ao texto positivado poderá levar, em última análise, à capitulação do Estado e da sociedade perante o número de mortos que nós também nunca poderíamos aceitar, não é? E então existe esta necessidade de fazer juízos de proporcionalidade e de balanceamento, mas também não caindo no extremo do, como diz um colega alemão, um colega de Göttingen, Hans-Michael Heinig, de não cair, agora estou a traduzir do alemão, num estado higiênico fascistoide histérico. Portanto, estas é o que nós temos um pouco em cima da mesa, que é muito interessante. Eu ainda ontem, num congresso internacional sobre revisão da Constituição, foi muito interessante porque tínhamos colegas de todo o mundo a falar de constituições de todo o mundo e qual é que é o nível de exigência para as rever. Pude verificar algo muito interessante. Há pouco o Dr. Rui Rio referiu, e depois a minha internet não funcionou muito bem, não conseguiu ver tudo, mas que tinha apontado ao professor Jorge Miranda da pertinência de uma revisão constitucional. E eu lembrei-me de uma frase muito interessante que o professor Jorge Miranda dizia, naquela altura em que tivemos uma série de revisões constitucionais, a de 97 ordinária, depois a de 2001 extraordinária, a 2004 ordinária, a 2005 extraordinária. Então ele referiu-se a um certo frenesim de revisão, e fazia sentido, porque no pouco tivemos uma série de revisões. Ora bem, nós desde 2005, portanto há 15 anos, que não temos uma revisão constitucional. Claro que podemos pensar, bem, não é necessariamente negativo não termos há 15 anos uma revisão, isto significa que há, portanto, alguma tranquilidade constitucional, mas será necessariamente assim? A minha pergunta é, será que é um diagnóstico necessariamente bom não termos uma revisão constitucional há 15 anos? Eu tenho as maiores dúvidas que seja, porque pensemos assim, uma revisão constitucional vai ser efetuada pelo Parlamento, pelo órgão de soberania com legitimidade democrática direta e mais vocacionado para intervir neste domínio. Se a Constituição não é revista, porque nós temos um sistema de revisão que é bastante rígido, eu até identifiquei mesmo uma patologia constitucional no constitucionalismo português de que apelidei de narcisismo constitucional, na postura muito defensiva da nossa Constituição, o facto de termos a maior cláusula de limites materiais do mundo, os nossos vizinhos espanhóis têm 0, nós temos a maior cláusula de limites materiais, ou seja, de matérias que nem que a unanimidade, nem que todos os deputados da Assembleia da República, os 230 deputados, quisessem mudar, seriam possíveis de mudar. E qual é o problema de se dificultar tanto a revisão da Constituição? É que, revendo a Constituição, temos o legislador democrático a rever. Mas se não houver uma revisão formal da Constituição, será muita ingenuidade acreditar que não existirão uma espécie de revisões informais da Constituição. Só que estas revisões informais da Constituição não vão ser realizadas pelo legislador democrático, vão ser realizadas pela via interpretativa.
por quem interpreta e aplica a Constituição. Então nós preferimos uma genuína democracia ou que nós queremos uma juristocracia? O que é que nós pretendemos? Eu acho que é muito importante colocar a revisão constitucional em cima da mesa, ainda que não seja possível conseguir, ou seja, ainda que esta revisão constitucional, esta possível revisão constitucional, não nos permita levar tão longe, até onde é que nós poderíamos ir com esta revisão. Eu tinha várias ideias de revisão constitucional, por uma questão de tempo, não é? Obviamente vou só referir 2 ou 3 ideias que penso que seriam interessantes. Quanto ao estado de emergência, subscrevo todas as observações do Dr. Paulo Rangel e também, obviamente, a preocupação de saber se será agora a altura adequada para mexer na parte substantiva do estado de emergência, mas eu penso que era importante mexer nesta parte do estado de emergência, mesmo na parte substantiva. Depois, a nível formal, seria preciso dar uma nova arrumação, os artigos estão dispersos pela Constituição, nem todos são constitucionalistas e conseguem aqui andar para trás e para a frente na Constituição à procura de todos os artigos. Tendo em mente estes estados de emergência, que estamos a ver que são estados mais longos e tendo também a necessidade de salvaguardar a democracia, eu penso que serão de considerar 2 sugestões que eu li recentemente de constitucionalistas internacionais. Não, uns nem são constitucionalistas. Esta primeira sugestão é de 2 professores de economia, um da Noruega, outro da Alemanha, que têm uma ideia interessante, que é que o órgão que cessa o estado de emergência, portanto, o órgão que decreta o cessamento, o fim do estado de emergência, seja um órgão diferente daquele órgão que decreta o estado de emergência. Depois outra ideia, talvez também interessante, de Bruce Ackerman, de Yale, dos Estados Unidos, ele defende uma ideia de um agravamento supramajoritário. O que é que ele quer dizer então com isto? Ele quer dizer o seguinte: por exemplo, nós neste momento, para autorizar a emergência constitucional, basta uma maioria relativa na Assembleia da República. A ideia do professor Ackerman é, à medida que se renova este estado de emergência, portanto, este estado de exceção constitucional, a maioria ser também agravada. Isto não teria que necessariamente ser logo na primeira renovação exigir o agravamento, mas porque não na segunda ou na terceira renovação e existir um agravamento da maioria necessária na Assembleia da República. Outra ideia importante que eu penso que não se deveria deixar passar numa próxima revisão constitucional seria a introdução de um recurso de amparo constitucional. Este recurso de amparo constitucional existe, por exemplo, em Espanha, existe a queixa constitucional, a Verfassungsbeschwerde na Alemanha. E o que é o amparo constitucional? É um mecanismo que permite aos cidadãos, obviamente não diretamente, portanto a nível subsidiário, quando esgotaram todas as vias de recurso que existem no nosso ordenamento jurídico, acederem ao Tribunal Constitucional por violações de direitos, liberdades e garantias, ou eventualmente direitos fundamentais de natureza análoga, podemos eventualmente ir até aí, que tenham sido perpetrados desde logo até pelas decisões judiciais, sentenças, acórdãos que não respeitem ou que desrespeitem direitos fundamentais. Eu penso que isto seria muito importante para haver uma maior credibilidade do nosso sistema de justiça, porque nós temos uma total desadequação entre aquilo que é o princípio à Constituição e aquilo que é a nossa fiscalização de constitucionalidade, que é meramente de normas, de atos normativos, não de atos não normativos. Outra ideia que eu penso que seria uma ideia interessante e até um bocadinho baseada nas reflexões, estava há pouco o professor Paulo Rangel a falar do constitucionalismo da crise, nós aprendemos bastante nessa altura, não é, do bailout, 2011 a 2014, e na altura falava-se da introdução de um limite quantitativo ao endividamento, ou seja, por exemplo, de existir um limite à dívida pública. Eu teria algumas dúvidas aí quanto ao limite quantitativo por uma razão. Obviamente que na Alemanha existe, por exemplo, mas já sabemos que a lei fundamental alemã não tem direitos sociais. Existem direitos sociais em algumas constituições de alguns Länder, de alguns Estados federados. Mas a Constituição alemã, nesse aspecto, tem um desenho constitucional muito diferente do nosso. Aliás, a Constituição portuguesa é mais parecida com as constituições da América Latina do que com as suas congêneres europeias quanto a esse aspecto. Ou seja, eu temo que uma introdução de um limite à dívida pudesse ser interpretado não como uma revisão constitucional, mas como uma fraude à Constituição, como um genuíno desmembramento da Constituição, que iria contra o Estado Social e contra a proteção social muito alargada que existe em Portugal, uma vez temos um dos maiores catálogos de direitos sociais do mundo. Mas outra sugestão que eu me lembrei, porque este problema vai voltar a aparecer, obviamente que neste contexto pandémico vamos ter uma séria crise económica ou financeira e antecipando esta crise, eu penso que não seria mais inteligente consagrar-se um limite qualitativo na Constituição. E qual é que era então a minha sugestão? Era consagrar-se a tutela intergeracional como princípio estruturante da Constituição portuguesa.
Esta referência à tutela intergeracional já tem aparecido em alguns votos de vencido. Lembro, por exemplo, um voto de vencido da atual Provedora de Justiça, a antiga Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, Maria Lúcia Amaral, em que chamava a atenção para a tutela intergeracional. Vai ser muitíssimo pertinente esta questão, que é para questões de reformas, de pensões, de alterações climáticas, etc. E, portanto, de como poderíamos adaptar a nossa Constituição, e depois tenho aqui 3 ideias quanto ao artigo 9, 3 hipóteses, dependendo do quão de longe se gostaria de ir, no sentido então de cautelar melhor os direitos das gerações futuras, e que não são sempre necessariamente das gerações futuras no sentido de não existirem. Eu por vezes estou a falar em gerações futuras, mas quero dizer gerações que ainda não votam, não é? Portanto, estou a falar de menores de idade que ainda não votam. E, como nós bem sabemos, a democracia funciona mais sincronicamente, mais preocupada com as questões presentes e de muito curto prazo e não de médio e longo prazo. E isto era um passo, a meu ver, bastante interessante, porque este princípio da tutela intergeracional, depois a nível, por exemplo, do Tribunal Constitucional e dos demais tribunais, poderia ter uma maior dignidade, ou seja, ser ponderado no mesmo plano que são ponderados outros princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade que todos falam, da igualdade, etc. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, senhora professora Catarina Santos Botelho, pela sua intervenção, que foi extremamente pertinente e de certeza que o Dr. Rui Rio vai trabalhar em muitas das ideias que disse. Nós iríamos entrar agora exatamente no nosso último orador, que é o engenheiro José Manuel Moura, que integra a área da proteção civil do grupo do SEN e que é um especialista reputado, com um papel já importante, já foi responsável da proteção civil em Portugal e tem tido, a este nível, intervenções muito atentas, nomeadamente no quadro dos incêndios florestais, fazendo parte daquela comissão que acompanha todo esse nível de implementação. Eu dava de imediato a palavra ao José Manuel Moura, no sentido da sua intervenção, que de certeza absoluta vai conseguir completar estas visões, umas mais jurídicas, outra mais também do âmbito da saúde pública e agora também a visão que a proteção civil pode dar para isto. Sr. Engenheiro, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde a todos, já boa noite. Cumprimentar a doutora Mónica Quintela e o doutor António Tavares, enquanto organizadores desta conferência. Um cumprimento especial à doutora Catarina Botelho, ao doutor Paulo Rangel e ao doutor Ricardo Mexia, enquanto colegas oradores. E permito-me eu ficar aqui juntar-me ao Dr. Ricardo Mexia neste esmagamento dos juristas que fazem parte deste painel e, portanto, também não sou engenheiro, sou da área da economia e, portanto, estou aqui mais na qualidade deste Comandante Operacional Nacional em que, quando a doutora Catarina se referia aqui ao domínio da exceção constitucional e passámos para o domínio administrativo, o domínio administrativo acabou por se acentuar na Lei de Base de Proteção Civil. E, portanto, eu, não sendo jurista e não querendo correr riscos, e, portanto, e sendo a nossa conferência o quadro legal e operacional, eu vou-me aqui agarrar mais à questão do quadro operacional e, se me permitissem, eu ia partilhar aqui, ia partilhar a tela, se me permitirem, não sei se o nosso anfitrião permite ou não partilhar a tela. Não sei se estão a ver. Não, ainda não estamos a ver. Não estamos a ver. Não? Não. Eu creio que é necessário colocarem o Dr. José Moura como anfitrião para conseguir partilhar. Eu pedi à organização, se tivesse, portanto, o nosso apoio técnico para permitir isso. Acho que já está permitido. Ok. Obrigado. Estão a ver? Estão a acompanhar? Ainda não. Mas já está permitido, Sr. Sim. Agora parece-me que sim. Já está. Obrigado. Ok, muito bem. Muito bem, e dizia eu então que, de facto, na parte do domínio administrativo, nós caímos aqui na Lei de Bases de Proteção Civil. E penso que o Governo, a partir de certa altura, quando tivemos no estado de emergência, e quando terminou o primeiro estado de emergência, acabou por se ver
um pouco maniatado no conjunto de instrumentos que não dispunha no domínio da exceção constitucional e teve que recorrer à Lei de Base de Proteção Civil. Eu trago aqui porque a mesma foi alterada e republicada em 2015, na altura que eu desempenhava funções, e nós fomos chamados a intervir e também a opinar nos contributos para a alteração da Lei 80/2015 e, portanto, ir à Lei de Base de Proteção Civil. E nessa Lei de Base, o seu artigo 5º tem logo um princípio que eu gostaria aqui de alguma forma desmontar, porque temos assistido a algumas pessoas e alguns comentários de que deveria ser até a Autoridade Nacional de Proteção Civil a conduzir o domínio desta pandemia. E, portanto, o princípio da prioridade, logo na linha A, diz, sem qualquer tipo de dúvidas, que o interesse público relativo à proteção civil sem prejuízo da defesa nacional, da segurança interna e da saúde pública. E, portanto, isto só para dizer que, de facto, é no âmbito da saúde pública, enquanto autoridade de saúde pública, que este ambiente pandémico tem que ser gerido e, portanto, muito bem. E também há uma exceção no artigo 59 que tem que ver, na situação de estado de guerra, a proteção civil tem que subordinar à Lei de Defesa Nacional. Ora bem, dito isto, o que é que a Lei de Base de Proteção Civil tem? Tem estas 3 situações: situação de alerta, situação de contingência e situação de calamidade. Há pouco o Dr. Paulo Rangel falava na situação de calamidade e, portanto, é para recordar que ela só está prevista na Lei de Base de Proteção Civil. E quando aqui, em 2015, houve aqui, de facto, alguns ajustes na Lei de Bases que teve a ver, fundamentalmente, quando em 2013 deixámos de nomear os governadores civis. E, portanto, a Lei de Base de Proteção Civil tinha aqui um conjunto de competências que eram da responsabilidade do governador civil e que algumas delas passaram, respectivamente, para o Presidente de Câmara e para o outro nível territorial, que não o distrito, porque deixou de existir, mas que passou a ser uma competência para a declaração desta situação para o Ministro da Administração Interna. E, portanto, a situação da alerta é o primeiro patamar, é o mais básico. Recordo que houve alguns autarcas, nomeadamente em Ovar, que recorreram a esta figura num determinado momento quando previu uma situação preventiva de medidas excepcionais e, portanto, a situação, quando estamos na presença de uma situação de ocorrência ou mesmo de acidente grave ou catástrofe, portanto, há necessidade preventivamente de ter aqui algumas deliberações. A contingência, que é uma situação onde o município já não está na posse de todos os meios e, portanto, tem que mobilizar meios fora do âmbito municipal, e as excepcionais, já uma situação de calamidade para situações de maior gravidade. E, portanto, depois quem tem competência para cada uma destas situações. Isto não se confunde com o estado de sítio, nem o estado de emergência, nem o estado de guerra, que é a Constituição que as prevê. E, portanto, a conclusão que chegaremos aqui mais à frente, importa dizer também que para estas situações existem 4 instrumentos fundamentais, são mecanismos de resposta operacional, que temos uma diretiva nacional. Estas diretivas são 4 diretivas nacionais, elas acabam por ter força de lei, porque são, de alguma forma, ratificadas pela respectiva tutela. Há um documento enquadrador, que é uma Diretiva Nacional número 1, para todo o dispositivo para eventos de proteção e socorro. Há pouco, quando o Dr. Paulo Rangel falava nos riscos que nos assolam, há aqui um risco que é o risco que está mais experimentado no nosso território, e estas alterações tiveram a ver com isso, que é, sobretudo, a questão dos incêndios florestais. E é aqui que, ano após ano, a situação de alerta, de contingência, de calamidade, é aí que ela é mais testada, porque é aí que há mais eventos que, feliz ou infelizmente, nos permitem fazer esse teste. Depois temos a diretiva que, todos os anos, a diretiva número 2 tem precisamente a ver com incêndios florestais, e há uma 4ª diretiva para acidentes, ocorrências com acidentes com aeronaves, e aqui a número 3, também fazer aqui particular referência à mesma, porque vi alguns opinarem que esta diretiva, porque trata-se de ocorrências com acidentes nucleares, radiológicos, biológicos e químicos, e que, porventura, poderíamos conduzir a pandemia por força desta diretiva nacional. Portanto, não corresponde rigorosamente à verdade. Ela, quando foi produzida, ela prende-se com uma falha que havia no sistema, que era uma diretiva para regular acidentes com matérias perigosas e, portanto, não se confunde isso com uma situação de crise pandémica. Depois temos aqui o estado de emergência, o estado de sítio e o estado de guerra. Portanto, o estado de emergência é o que ainda estamos a viver ainda hoje, e as circunstâncias, qual é o quadro, quem pode declarar, o âmbito, a entidade competente, e está tudo muito testado, e na presença de todos os especialistas não me atrevo tão pouco aqui a abordar isto com algum detalhe. Mas só para dizer que, de facto, a situação, aquilo que está, as diferentes situações que estão previstas na Lei de Base, é uma situação que é conjuntural, é por uma parte do território, é um determinado conceito que vai ser afetado, ou é a nossa costa, porque vamos ter condições meteoadversas e que nos vão permitir, ou têm que permitir, ter aqui alguma posição preventiva relativamente a uma determinada área do território, enquanto que a situação de Estado é mais universal, é de aplicação universal. E, portanto, elas estão aqui
as 3 situações e tem aqui a respectiva legislação em que as mesmas podem ser declaradas, todas elas aqui, a situação de alerta de contingência e de calamidade, necessariamente suportadas na Lei de Base de Proteção Civil, que foi republicada em 2015, e depois a declaração do estado de emergência e também em que circunstâncias é que as mesmas podem ser declaradas, que vai desde o estado de emergência, o estado de sítio e o estado de guerra. A conclusão e pelas intervenções anteriores, este aqui era só uma pequena nota em que a lei do regime de estado de sítio e de emergência qualifica isto aparentemente que a calamidade pública como um pressuposto de menor gravidade, porque verificamos que elas estão nas situações e não estão nos estados. E assim, fundamento para a declaração do estado de emergência ao invés da declaração do estado de sítio. No entanto, esta distinção não encontra suporte nos dispositivos constitucionais. Foi uma nota que acabou da análise destes documentos que acabou por surgir e que eu penso que os juristas aqui poderão dar uma ajuda substancial e uma clarificação. E, portanto, e com o último slide, ao fim e ao cabo, o que temos aqui é isto mesmo, e penso que os colegas que me antecederam no uso da palavra acabaram por ficar neste ponto de equilíbrio, que é as 3 situações que a Lei de Base de Proteção Civil prevê: situação de alerta, situação de contingência e a situação de calamidade. Acho que houve aqui, durante algum tempo, entre o primeiro estado de emergência e este ato que decorreu no verão, e quando houve aqui o uso da situação de calamidade, como chegámos à conclusão, e foi considerado por muitos constitucionalistas como uma situação não muito clara, e, portanto, depois temos aqui esta ponte para a situação do estado de emergência e sítio de guerra que são previstos na Constituição. E, portanto, a questão é: faltará ou não aqui um tal instrumento que consiga, sem pôr em causa a liberdade, direitos e garantias, sem ficar numa deliberação coxa, se me permite a expressão, na situação de calamidade, que tiveram que recorrer à Lei de Base de Proteção Civil para não entrar no estado de emergência, mas para ficar ali num limbo, em que não é uma coisa nem outra. Aqui a questão que se coloca é: ok, este ponto de equilíbrio vem para baixo, daqui esta orientação das setas, vai escolar a uma futura revisão da Constituição, ou se pelo contrário é um documento de outra índole, de outra classificação legislativa, que porventura até pode ficar fora da Lei de Base de Proteção Civil, mas será um outro instrumento legislativo que possa dar todos os instrumentos a quem tem que tomar este tipo de decisões. Peço desculpa por esta breve apresentação, mas não queria correr aqui algum risco, sobretudo com tão ilustres juristas, mas estarei à vossa disposição para naquilo que é na perspectiva operacional, leia-se mais no enquadramento daquilo que é a competência da Autoridade Nacional de Proteção Civil e daquilo que foi a clarificação que foi feita em tempo para estas situações de alerta de contingência e de calamidade. Estou ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito bem, depois de mais uma belíssima intervenção, vamos agora passar ao nosso debate. Eu tenho aqui 3 questões para os oradores da área da Justiça, o Sr. Dr. Paulo Rangel e a Sra. Doutora Catarina Botelho, uma das quais, as 2 primeiras para o Dr. Paulo Rangel, que referiu há bocado que a Assembleia da República devia ter aprovado uma lei ad hoc que definisse que medidas necessárias, portanto, mais medidas necessárias à contenção da pandemia no atual quadro legislativo, no atual domínio legal, que poderiam ter sido aprovadas designadamente no período do verão. A questão que me pedem aqui para colocar é que medidas deviam ter sido aprovadas em legislação avulsa, portanto em legislação ad hoc, e que não colidam com a atual Constituição, com a nossa Constituição, com a nossa lei fundamental, com a Constituição da República Portuguesa. Esta é uma primeira pergunta. Portanto, que medidas poderiam ter sido aprovadas, indo-se mais a longe, indo-se mais além, e que não colidam com o chapéu que temos da Constituição. A segunda questão é, no atual domínio legal, também atenta a brilhante exposição que fez, mas no atual domínio legal, e com esta Constituição, não é, obviamente, poderíamos fazer mais. Pergunto-se o que é que se poderia fazer mais, portanto, que medidas, e aqui já sem a tal aprovação da lei ad hoc pela Assembleia da República, que medidas poderiam ser aprovadas com o atual regime legal, com a atual lei 44 de 86,
essenciais, a declaração do estado do sítio do estado de emergência, é que poderiam ser feitas no sentido que pudessem conter ou ajudar a conter mais a pandemia. Portanto, o que é que podia ter sido mais feito e não foi? Tenho aqui também uma questão para a doutora Catarina, que é, quando falou há bocado, e muito bem, como compaginar a defesa dos direitos fundamentais com as exigências apertadas da saúde pública. Pergunto-lhe, portanto, como, no seu entender, como compaginar estas exigências, e também, tenho aqui também mais uma pergunta de quem nos está a assistir, também que pergunta se este debate da conciliação entre direitos individuais e proteção da saúde pública, se também tem existido ao nível dos países da União Europeia, nomeadamente nos países onde a pandemia tem sido mais violenta, de que forma tem ocorrido este debate e que soluções têm sido ou não encontradas. Portanto, como é que os restantes países têm estado a ver também esta questão entre os direitos fundamentais, entre as constituições e as medidas que existem na legislação avulsa de cada país. Pela parte da secção da Justiça, estas são as questões que coloco aqui para o debate e passo agora a palavra ao Dr. António Tavares para que coloque as questões no âmbito da segurança e proteção civil. Obrigado, doutora Mónica Quintela. Efetivamente temos uma questão que acaba por ser transversal, que era o Dr. José Manuel Moura, que era o Dr. Ricardo Mexia, e que tem a ver exatamente com até que ponto é que o valor, por um lado para o Dr. Ricardo Mexia, até que ponto é que esta questão do valor da saúde pública e do cumprimento das normas por parte das pessoas, nomeadamente o uso da máscara, e nós vemos que muitas pessoas acabam por desobedecer e, portanto, são multadas, até que ponto é que isso pode ser atuar ou agir enquanto limitação dos direitos individuais e daquilo que é a liberdade de cada um de nós. Esta é uma questão, isto é, qual é o valor que se deve sobrepor mais neste domínio? Quanto ao Dr. José Manuel Moura, a questão que nos chegou aqui foi também uma questão que tem a ver com a oportunidade deste modelo da proteção civil e de que forma é que, eventualmente, no terreno, a coordenação que foi feita no terreno, se sentiu muita ausência do elemento coordenador, isto é, e aliás acabou por referir isso na sua intervenção, o antigo papel que estava destinado ao governador civil. Porque muitas vezes também vemos aqui uma sobreposição de atitudes ou de comportamentos e também com algumas entidades mesmo a sobrepor-se àquilo que seria, digamos assim, a hierarquia de comando. Eram estas as duas questões que nos foram colocadas nesta área, uma para cada um dos nossos oradores. E dava de imediato a palavra provavelmente ao professor Paulo Rangel para começar então a responder. Muito bem, vários comentários, mas eu vou logo para a primeira pergunta para dizer o seguinte: atenção que, infelizmente, é muito comum esta coisa de que a lei ad hoc, que é uma lei avulsa, ou assim uma lei até um bocado à Lagardère. Ad hoc, em latim, quer dizer para esse fim, é uma lei com uma finalidade. É o pronome kai hoc, portanto é para isso. E, portanto, não é nenhuma lei desgarrada que cai agora do céu de repente. Não, é uma lei que está intencionalmente, é adrede construída para resolver aquele problema. Quando eu digo isso, é porque eu tenho consciência de que, no meio da pandemia, legislar sobre a saúde pública não era o contexto mais diria eu, mais aconselhável. É tal ideia de estamos a fazer reuniões constitucionais em estado de emergência, etc. Quer dizer, não são contextos favoráveis a ter a serenidade e a distância, até a frieza, algum cálculo que é exigido a um legislador que queira ser competente. Agora, qual era o problema? Qual foi o problema que se pôs? O problema que se pôs foi Lisboa. Quando os surtos de Lisboa, que aparecem durante o mês de junho, em força, e que aliás depois dão origem à célebre polémica dos corredores aéreos britânicos,
E que, aliás, diga-se de passagem, eu acho que em maio já eram detectáveis, a partir de 15, 20 de maio já eram bem detectáveis que se ia passar, mas enfim, o Governo tomou medidas ao abrigo da legislação, no fundo da proteção civil, se quisermos assim, ou até da saúde, enfim, que em rigor não tinham cabimento legal. E, portanto, eu acho que provavelmente, dado que a figura do estado de emergência que nós temos é extremamente exigente, pertence às tais categorias totais do tempo em que as ameaças, no fundo, aos direitos fundamentais eram vistas naquela perspectiva, ou das grandes catástrofes naturais, nas quais estão os incêndios, estão as inundações, não é? Mas estão os terremotos, enfim, o terremoto eu penso que é sempre aquela coisa que está dentro dos nossos olhos, por causa da experiência traumática, e que está muito presente ainda na vida portuguesa, embora nem toda a gente note, do terremoto de 1755, porque ele foi devastador, não é? E não foi apenas um terremoto, foi um tsunami, foi um incêndio brutal, mas e que na altura revolucionou até o pensamento filosófico e científico em toda a Europa, não é? Foi a primeira notícia global, no sentido moderno do termo, que percorreu as gazetas todas na Europa, etc., e que levou o Voltaire a escrever o Candide e por aí fora. Mas, quer dizer, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que eu acho que nesse momento nós podíamos ter uma lei restritiva de direitos fundamentais, portanto, não uma lei do artigo 19, mas uma lei do artigo 18 da Constituição, porque podem não ser, há restrições que provavelmente seriam perfeitamente constitucionais e que não exigem a suspensão de direitos no sentido do artigo 19. E, portanto, essa lei deveria, no fundo, calcular aquele conjunto de situações que nós poderíamos, no fundo era, se quisermos, era um estado destes da proteção civil, mas agravado, não é? Era talvez ainda pior, ou mais sério, ou mais exigente que o estado de calamidade, mas não chegava a entrar no estado de emergência. Uma lei restritiva. E eu teria que ele ia feito para a saúde e que ele ia feito nessa altura. Claro que eu compreendo que se possa dizer, por exemplo, um problema que se pôs claramente, este problema é da circulação entre concelhos, não é? Quer dizer, quando o problema da circulação entre concelhos pode ser proibida a circulação entre concelhos sem estarmos em estado de emergência, tenho as maiores dúvidas. Tenho as maiores dúvidas, não é? Aliás, por isso eu fui favorável na altura que se decretasse o estado de emergência, porque justamente iríamos ter que criar aqui um caos do ponto de vista jurídico muito complexo, porque se começasse toda a gente a pôr ações enfim, portanto esse é um aspecto. Outro aspecto as cercas sanitárias, o aspecto dos confinamentos e internamentos obrigatórios, que eu acho que é uma coisa que em Portugal nunca se afrontou, mas sinceramente eu acho que se tinha que afrontar. Claro que tem que ser com garantias, ou então tem que ser nestes contextos com critérios muito claros, mas nós temos que olhar para isso. Quer dizer, claro que há aqui sempre muito medo das medidas de segurança, não é? No fundo, a ideia de que sem um julgamento a pessoa vai ficar privada da sua liberdade física, não é? Da sua liberdade de movimentos. Mas quer dizer, eu acho que nós tínhamos que olhar para isso, e justamente uma lei dessas poderia eventualmente, porque se as penas de prisão podem ser decididas por lei, não é? Parlamentar, naturalmente que os internamentos também podem, porque o grau de, digamos, compressão do direito à liberdade que eles implicam é basicamente o mesmo, não é? Pronto. E neste sentido, talvez não seja preciso um estado de emergência para isso, porque para aplicar o Código Penal não é preciso um estado de emergência. Bom, e portanto, o que eu digo com isto era justamente neste, portanto, ou seja, nós às tantas poderíamos ter robustecido os instrumentos que o governo tinha ao seu alcance, com leis restritivas e fundamentais, e nomeadamente uma mais orientada para a saúde, que olhasse para estes aspectos. Bom, e que fosse mais adequada à crise que estávamos a viver, porque eu acho que nessa altura nós já tínhamos alguma experiência, e o que eu senti sempre, e continuo a sentir, é que o governo está sempre assim aqui, um bocadinho a patinar. Pronto. Agora, está sempre num limite. Claro que isto também é uma questão muito difícil de afinar do ponto de vista jurídico, não é só do ponto de vista médico, é também do ponto de vista jurídico, embora aqui o médico seja mais importante, apesar de tudo, porque justamente tem um impacto sobre a vida das pessoas muito maior, e até tem às vezes mesmo sobre a própria vida ou morte,
mas tem, enfim, mas é para explicar que aqui estas dificuldades são mais ou menos correspondentes. Uma outra coisa que gostaria de dizer ainda a este propósito, e gostaria de deixar aqui. Eu acho que nós temos que olhar muito bem para as questões da proteção civil. Portanto, estes estádios. Nós podemos melhorar imenso e depois desta experiência acho que teremos muitas condições para melhorar. De forma a que só tenhamos que ir para estados de exceção constitucional quando seja mesmo necessário. E isto especialmente se nós nunca mudarmos o estado de exceção constitucional, porque nós no estado de exceção constitucional podíamos ter aqui o tal estado de alarme, que podia ser o meio caminho entre os dois, não é? E que provavelmente resolveria, por exemplo, o tipo de problemas das pandemias, as questões das pandemias, eu penso que resolveria. Não resolveria uma questão do estado de guerra, não resolveria provavelmente um golpe militar, mas enfim. Uma coisa só só agora 2 interações muito rápidas, interações, digo eu, com os outros membros do painel, para dizer uma coisa aqui quanto ao Dr. José Moura, é que ele sugeriu isto, ou eu intuí que era isso que sugeria, e eu estou totalmente de acordo, que é, a calamidade pode ser motivo de um estado de sítio, depende da gravidade da calamidade. Não é normal que uma catástrofe natural leve a um estado de sítio, não é normal. Mas se ela for verdadeiramente, eu estou a pensar, por exemplo, num ataque nuclear, por exemplo, não é uma catástrofe natural, mas que pode não vir de uma guerra, pode vir um acidente nuclear brutal e ele implicar de facto, ou seja, a gravidade é que define se é emergência ou se é estado de sítio, não é a natureza do fenómeno que originou, digamos, a emergência, não é? Ou a exceção. Portanto, eu penso que está muito certa a intuição que deixou aí. Depois só aqui uma pequena, mas já é uma querela, não é uma querela de direitos fundamentais, e o dia de hoje merece isso, merece que nós nos dediquemos integralmente a isso, mas aqui com a minha querida aluna e mestra, Catarina Santos Botelho, que é, primeiro, eu sou muito favorável às revisões constitucionais informais, não tenho essa visão jacobina de que o legislador constituinte democrático deve fazer tudo. Eu dou 2 exemplos muito claros. O princípio da igualdade da Constituição americana conviveu com a escravatura, conviveu com o apartheid, conviveu com uma igualdade formal e convive hoje até com a discriminação positiva, não é? E, por exemplo, o nosso artigo 36 do Código Civil conviveu com o casamento entre pessoas de sexo diferente e agora convive com o casamento entre pessoas de sexo diferente e do mesmo sexo. E ninguém teve que mudar nada. E, portanto, as constituições, e não é preciso uma vontade do legislador democrático necessariamente nesse sentido, em termos de Constituição, digo eu. Foi preciso uma lei, mas quer dizer, ninguém considerou a lei inconstitucional, por exemplo, neste caso. Aliás, era um caso clássico, dos meus alunos no início dos anos 90, quando eu era assistente de direito constitucional. Muito debatido na altura na doutrina americana. Mas quer dizer, justamente, portanto, sinceramente, eu não tenho assim muitas saudades das revisões constitucionais. Até acho que, em geral, as constituições que permanecem mais no tempo são aquelas que têm tido melhores resultados. E uma outra coisa que gostava de dizer também, no caso português, realmente, a questão da maioria que é exigida para decretar um estado de emergência, essa questão, como é que se põe, eu acho que deve ser sempre o mesmo órgão, não devem ser órgãos diferentes. E, portanto, lá a proposta dos economistas, que é interessante, mas eu acho que talvez não seja. Mas há uma coisa que é muito importante perceber. No sistema português, e isto tem outra vez a ver até com o primeiro comentário das revisões constitucionais, nós temos um órgão eleito diretamente que se chama Presidente da República. E, portanto, atenção, que quando se decreta o estado de exceção, intervém o Presidente e intervém a Assembleia. E, portanto, nós não precisamos, é que eu vejo às vezes nesta narrativa uma desvalorização do papel do Presidente da República, como se nós fôssemos uma democracia parlamentar, que não somos. Nós somos um sistema semipresidencial, embora haja para aí gente que não goste de dizer isso, mas é o que nós somos. E no que nos podemos tornar até ainda mais. E por isso eu acho que é muito importante. A existência de 2 órgãos é talvez uma garantia maior do que a existência de um único órgão com uma maioria agravada. E, portanto, eu, sinceramente, estou satisfeito com esta solução. Aliás, digo, a intenção inicial da Constituição, em 76, era dar ao Presidente da República um outro papel no estado de sítio e no estado de emergência. E foi depois, enfim, uma certa, uma experiência um bocadinho negativa, que até pela qual o PSD é bastante responsável, no sentido que ele é que tinha essa visão negativa,
nomeadamente do primeiro mandato do Jornal de Anos, da primeira versão da Constituição, que fez com que se fizesse aquilo que os ingleses dizem waterdown. Mas pronto, isto, enfim, é só um remoque, porque para mim o que é importante é dizer o seguinte: eu acho que nós devemos ter um instrumento legislativo restritivo e que ele pode, em muitos casos, resolver muitas das aflições e daquelas indecisões em que o governo, ou os governos, com que os governos vêm confrontados nestas situações. E muito obrigado. Acho que já não vou falar mais, mas vou assistir. Obrigada, Dr. Paulo Rangel. Doutora Catarina Botelho, para responder à questão que foi colocada, por favor. Então, espero que me estejam a ouvir bem, porque a minha internet há bocadinho caiu e eu perdi parte da questão do Dr. Paulo Rangel. Mas se calhar começava então pela questão da audiência, juntando as duas questões, de como compaginar as exigências e das soluções dos outros países. Bem, eu penso também que o professor Paulo Rangel já respondeu parcialmente a isso, no fundo, como compaginar, ou seja, a defesa dos direitos fundamentais com as exigências sanitárias, portanto, que são muito gritantes e muito evidentes. Das duas uma não, são necessárias estas duas formas. Primeira forma, por via legislativa, porque a via constitucional obviamente que estava dada neste momento, é um limite circunstancial à revisão, não pode existir uma revisão constitucional em estado de emergência, e obviamente que se compreende bem porquê, não é? Mas num contexto de emergência, ainda assim, poderá fazer sentido rever-se, criar-se uma legislação sanitária. Então teríamos aqui, de certa forma, a macrojustiça que seria feita por via legislativa, através da criação de uma lei restritiva. É muito também importante ver aqui, porque há uma enorme confusão dogmática entre o que é restringir e o que é suspender. E sobre se a suspensão é uma verdadeira suspensão ou se é uma restrição acentuada. Isto já é uma questão de elevado nível técnico, que tem a ver com o nível de afetação do direito fundamental, se o que é afetado no direito fundamental é o conteúdo essencial, que na doutrina germânica isto vem daquela ideia do coração do direito, ou seja, se for o genuíno, o coração do direito que está a ser afetado, então isto sim é uma suspensão de direitos fundamentais. Uma restrição já não afetaria o conteúdo essencial do direito, mas o conteúdo normal do direito. É importante também perceber-se que os direitos fundamentais não são absolutos. E muitas vezes quando se afirma que os direitos fundamentais não são absolutos, as pessoas ficam muito admiradas e dizem não, há um direito fundamental absoluto. Os direitos fundamentais são hierarquizáveis. Não são hierarquizáveis em abstrato. Se a vida humana fosse um direito fundamental absoluto, nós não podíamos fazer coisas básicas que fazemos no nosso dia-a-dia, como por exemplo conduzir, a colocar a nossa vida em perigo e a vida dos outros em perigo. Não existem direitos fundamentais absolutos. Tudo passa por uma combinação. O que é que isso? Visão restringir poderia restringir, não dúvidas quanto às quarentenas obrigatórias, mas muitas dúvidas quanto ao confinamento de uma pessoa que não está afetada nem a lei sanitária, até porque ser uma lei que depois eventualmente fosse indicada para outra. Eu penso que provavelmente perdemos a doutora Catarina. Peço desculpa, conseguem ouvir-me? Agora já estamos ouvindo novo. Acabamos de encontrar outra vez. Peço imensa desculpa. Eu, entretanto, liguei aqui outro router, vamos ver se funciona agora melhor. Mas estava a dizer que há esta distinção doutrinária, que não vale a pena agora também esta hora estarmos a falar muito sobre isto. Mas então, uma solução seria a lei sanitária. Atenção que a lei sanitária não poderia permitir tudo, era só isso que eu queria dizer. Que algumas situações, porventura, só poderiam ser admissíveis mesmo ao abrigo de um estado de emergência. Ou seja, a lei sanitária não resolve o problema de, eventualmente, de mexer no estado de emergência e criar uma figura intermédia, por exemplo,
seja o que for, uma alteração, a legislação ordinária não vai prejudicar ou não vai limitar a necessidade de revisão constitucional neste domínio. Depois, em concreto, como é que se pode compaginar, bem, através da atuação do Poder Judicial e aquilo que tem sido feito por outros países, sobretudo países que têm uma jurisprudência Covid muito mais densa do que a nossa, estou a pensar no Brasil, na Alemanha, por exemplo, é realmente a aplicação deste princípio da proporcionalidade e, no caso concreto, pesar os interesses. Há pouquinho, quando falava, e agora respondendo ao professor Paulo Rangel, quando falava das revisões formais ou informais, não estava a diabolizar as revisões informais, aliás, tenho escrito inúmeros escritos sobre esses fenómenos das mutações constitucionais, da interpretação constitucional como um fenómeno bastante relevante. O que eu estava a querer dizer é portanto, não é pelo facto de só para comparar, o Brasil, obviamente que não estou a querer comparar, mas o Brasil, por exemplo, já teve 114 alterações constitucionais num período de tempo muito menor que o nosso e nós tivemos 7 alterações constitucionais. Mas o que eu queria dizer era que o facto de não termos uma revisão constitucional há 15 anos não é necessariamente um sinal de saúde democrática. Isto pode ser um sinal daquela patologia que eu identifiquei, que tenho publicado, portanto, um artigo num jornal internacional com blind peer review sobre este assunto, que é o do narcisismo constitucional, ou seja, do facto de a nossa Constituição ser uma Constituição muito avessa à mudança. E eu penso que é extremamente importante através das revisões constitucionais, mas deixa-me só concluir, professor Paulo Rangel. Porquê? Porque eu acho extremamente negativo que a Constituição crie ou consagre algemas constitucionais. Eu penso que as gerações presentes têm o poder de dizer algo em relação à Constituição. Por exemplo, a Constituição, quando foi criada, eu ainda não era nascida. A minha geração também tem o direito, ao abrigo do princípio democrático e do princípio da revisibilidade constitucional, de poder, portanto, ver aquilo que é identificador e importante revisto. Daí que eu claro, entendo, mas também, obviamente, que é... Há uma coisa que eu sempre ensinei aos meus alunos: é mais fácil fazer uma nova Constituição do que uma revisão constitucional. Portanto, nós podemos agora fazer uma nova Constituição se quisermos. Só não acho que seja bom exemplo 114 alterações constitucionais desde 88 no Brasil. Isso é que, sinceramente, não acho que seja um exemplo. Mas atenção, eu estou totalmente de acordo. Cada geração tem. O meu discurso de 25 de abril de 2007 diz isso. Diz que as gerações novas têm direito. Isto para os senhores de abril é a pior coisa que se lhes pode dizer. Mas têm todo o direito a mudar a Constituição se quiserem. Mas acredito nisto que eu lhe digo. É mais fácil fazer uma nova do que rever. Em qualquer país. No nosso não creio, porque com as nossas 14 cláusulas de eternidade acho que seria um bocadinho difícil. Mas sim, o tempo médio de vida de uma Basta fazer um Constituição referendo e acabar com 19 esta. anos. O tempo médio de vida da Constituição é 19 anos e a nossa realmente já é bastante longa. Eu penso que a Constituição se tem adaptado bastante bem aos novos tempos. Não creio que fosse necessário fazer uma nova Constituição. As revisões constitucionais, sobretudo de 82 e de 89, depuraram bastante aquele teor mais politicamente comprometido da Constituição. Acho que temos uma Constituição plural, profundamente democrática. Agora, realmente, há matérias que eu penso que mereceriam um olhar atento. Esta não é a melhor altura, certamente, mas o pós-pandemia pode ser que abra novas perspectivas quanto a isto. Muito obrigada. Bom, e agora parece-me que irá dar então a palavra ao Dr. Ricardo Mexia para responder à questão. Dr. Ricardo Mexia, está-me a ouvir? Desculpem, eu fiquei sem os ouvir, peço desculpa. Sim, para responder então, por favor. Respondendo então à questão. Muito bem. Respondendo então à questão que me foi colocada, eu julgo que é às vezes redutor traçar aqui a oposição entre aquilo que são os direitos individuais e os direitos coletivos. Na medida em que, primeiro, acho que nem só de medidas restritivas se faz a resposta, e acho que esse até tem sido uma das pedras de toque, é apostar muito nas medidas restritivas e menos na capacitação da resposta. E, portanto, eu acho que não é só pela via das restrições que se avança e que se progride. Primeiro, é fundamental trazer as pessoas para as boas escolhas, para as boas soluções, e, portanto, apenas perante, eventualmente, uma resistência
despropositada a essas medidas, até eventualmente alimentada por esta desinformação, que também tem sido um problema importante, aí sim, então eventualmente a via restritiva e coerciva pode ter um papel mais importante. Mas dizer que, a nível europeu, para não extravasarmos muito, há diversas abordagens mais musculadas e que eventualmente permitem soluções mais abrangentes, e outras que de facto radicam mais naquilo que é capacitar as pessoas a fazer melhores escolhas. A estratégia sueca, que durante tempo foi, digamos, elogiada porque de facto não impunha tantas restrições, acabou por ter resultados muito aquém daquilo que seria desejável. Mais mortalidade que os seus congêneres nórdicos, ainda agora a situação a degradar-se de uma forma muito significativa e, portanto, se calhar é um exemplo de como é importante às vezes ser mais assertivo. Agora, eu gostava só de traçar também aqui é importante perceber que as restrições individuais que visam proteger direitos coletivos, designadamente a proteção da sua própria saúde, têm impactos também nos próprios indivíduos e, portanto, eu acho que não há dois princípios também, já foi a doutora Catarina Santos Botelho, já invocou a questão do princípio da proporcionalidade. A saúde pública tem uma enorme preocupação com o princípio da proporcionalidade e quando impõe medidas, essa é uma das questões que se coloca sempre, porque nós sabemos bem, por exemplo, que os impactos económicos têm um tremendo impacto na saúde das pessoas. E, portanto, quando há uma decisão de uma medida restritiva pela via técnica, ela é amplamente ponderada porque os seus impactos são tremendos. E, portanto, eu acho que é fundamental perceber que este equilíbrio entre direitos individuais e aquilo que é a proteção dos direitos coletivos radica também na avaliação técnica, na avaliação de saúde pública e de que maneira é que podemos fazer sem prejudicar de forma desproporcional aquilo que são as diversas atividades, são os diversos direitos. E, portanto, esse conflito, eu penso que é um conflito que está sanado à partida. Eu não acho que ele faça sentido ser discutido, porque ele já, do ponto de vista da própria tomada de decisão, já está acautelado. Muito obrigado mais uma vez e desejar a todos, se não nos encontrarmos também, umas boas festas e mantenham-se seguros. Muito obrigado, Dr. Ricardo Mexia. Para dar agora a palavra ao Dr. José Manuel Moura, também para responder à questão que lhe foi colocada. Muito obrigado. Muito bem, então, muito rapidamente, respondendo à questão, mas permita-me, relativamente àquilo que o Dr. Paulo Rangel referiu, em que uma situação de emergência pode derivar de uma situação de maior complexidade, eu recordo, na qualidade de perito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, fui nomeado para estar a coordenar as equipas europeias no Chile, em 2010, logo a seguir ao do Haiti, e uma situação de emergência, sismo, seguido de tsunami, com centenas de vítimas mortais, e rapidamente passou uma situação para estado de sítio. E era uma situação inicial de uma situação de emergência. Isto para dizer que, de facto, a situação pode evoluir sempre em qualquer dos casos. Agora, o que é importante, e é isso que nós, porventura, aqui não verificamos, é nós estarmos na posse dos instrumentos necessários para, a qualquer momento, corresponder com o instrumento que é mais eficaz perante a situação que estamos a viver. E, portanto, o que nós verificamos em Portugal, com esta situação pandémica, foi que houve um abuso excessivo por parte da situação de calamidade, tentando fazer daquela situação de calamidade um estado, eu diria até a designação que o doutor sugeriu, um estado de alarme, porventura, que está ali naquele intervalo, naquele tal ponto de equilíbrio que eu apresentei no último slide, entre as três situações e os três estados. E, portanto, de facto, ou a tal lei ad hoc, ou o tal estado de alarme, que é uma situação transitória que poderá dar os mesmos instrumentos para uma situação que não tenha uma gravidade tal e que não ponha em causa valores fundamentais. Respondendo concretamente à questão, eu diria que a Lei de Base de Proteção Civil permite, e após esta alteração de 2015, hoje dá algum respaldo à estrutura operacional para poder responder em conformidade. E como disse na minha primeira intervenção, esta é uma situação que é coordenada pela autoridade pública e, portanto, tem um especial dever de cooperação de todas as demais agentes de proteção civil. E aqui, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que tem essa competência, tem na sua estrutura atualmente capacidade de resposta para o efeito.
Quanto à resposta política, essa é que sim, e por isso também justificou a alteração à Lei de Base em 2015, foi com a extinção da figura do governador civil, e, portanto, o conceito do distrito, a divisão territorial ainda existe, são os distritos, aliás, os seus deputados ainda hoje são eleitos por círculos nominais distritais, mas deixou de haver a figura do governador civil e, portanto, a Lei de Base atribui ao governador civil um conjunto de competências que depois ficou num vazio. E esse vazio foi colmatado com as comissões distritais de proteção civil, em que um dos autarcas é eleito inter pares e é ele que preside a Comissão Distrital de Proteção Civil. E é esse que acaba por ter a responsabilidade política nesta área do território. Eu diria que é uma solução que não é, porventura, a mais adequada. O que é que está em cima da mesa? Atualmente há uma lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que ainda não está completamente em vigor, foi publicada há ano e meio, que é terminar os comandos distritais, esta divisão administrativa que está assente, e criar a figura de comandantes regionais assentes nas CIMs, nas comunidades intermunicipais, ou nas NUTS 3, que vêm polvilhar muito mais o território, com 23 comandos regionais e 23 comandos subregionais. Aqui, o ponto qual é? Esta coerência territorial para a resposta operacional, e portanto agora estamos aqui neste ambiente pandémico, mas que pode-se aplicar a qualquer outra tipologia de socorro, acaba por não ser conforme, porque os principais agentes de proteção civil não estarem todos alinhados na mesma divisão administrativa. Ou seja, a GNR, por exemplo, que é um agente de proteção civil de excelência e que até já está envolvida também em todas as frentes, até aqui na descontaminação de lares, etc., mas também nos fogos, também na sua atividade policial, vai continuar assente na sua divisão administrativa nos distritos. E a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a ser empurrada por uma divisão administrativa por comunidades intermunicipais. E é esta bota que manda a perdigota. Aqui é que sim, eu penso que a questão que o Dr. António Tavares colocou pode, para o futuro, e é um futuro muito a curto prazo, criar aqui algumas incoerências territoriais que não abonam depois a favor, seja desta ou seja de qualquer outra tipologia de socorro. E aproveito para agradecer a todos este momento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu queria, em meu nome pessoal e também da área da Justiça, mas obviamente depois a doutora Mónica Quintela terá essa oportunidade, agradecer-vos a todos a presença. Foi, acima de tudo, do meu ponto de vista, um debate extremamente proveitoso. Passamos ligeiramente o tempo que estava previsto terminar, mas não é nada de pecadilho, é chamada tolerância académica. Queria, obviamente, que era o professor Paulo Rangel, que era a doutora Catarina Santos Botelho, o doutor José Manuel Moura e o doutor Ricardo Mexia, agradecer de uma forma muito penhorada os vossos contributos, que são, do ponto de vista quer técnico, quer político, extremamente pertinentes para aquela que é a reflexão que estas áreas temáticas estão a fazer, e num dia que é um dia tão importante, como já foi dito, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, a todos muito obrigado. Para todos também umas boas festas e, obviamente, protejam-se. E dava a palavra à doutora Mónica Quintela, então, para a palavra de encerramento final. Muito obrigado. Obrigada, doutor António Tavares. O doutor já referiu tudo o que havia a dizer, mas não posso deixar de agradecer as intervenções que foram de muita qualidade, de todos os oradores, doutor Paulo Rangel, doutora Catarina, Dr. Ricardo Mexia, Dr. José Moura, e desejar e agradecer a colaboração, desafiar para novas webinars, de preferência com presença, quando todos nós deixarmos de estar sujeitos à pandemia. Vamos ter saudades, eu já tenho saudades de conferências ao vivo e a cores, e com certeza que não hão de faltar oportunidades, e dizer ainda bem que ultrapassámos o tempo, porque é sinal que houve muito que dizer e muito mais haveria se não tivéssemos os constrangimentos do tempo. Muito obrigado, agradeço a todos e aproveito para desejar já umas festas felizes, com muita saúde, cuidem-se bem, que agora é o mais importante, um bom Natal para todos e os meus agradecimentos. Então, até breve a todos. Muito obrigado. Obrigado, até breve. Boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Até breve, boa noite. Obrigado.